Graça e paz, nação do avivamento, graça e paz, povo de Deus. Estou aqui na nossa Estância Israel para darmos continuidade aos nossos estudos sobre guerra espiritual. Eu quero começar lendo um versículo muito conhecido da palavra de Deus, mas que pouca atenção é dada a esse versículo. Está lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E continuando no 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês, os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus abençoe aí a sua palavra. Queridos, como guerreiros de Deus, nós temos que estar sempre prontos para o combate, sempre preparados para o combate. Aprendemos que Satanás usa a estratégia de construir fortalezas. Então nós precisamos entender, e eu quero dar esta palavra para todos os servos de Deus, para todos os discípulos do Maná 12, da Igreja da Provisão de Deus, e até aqueles que nos acompanham, nos têm acompanhado por esses vídeos, pela Provisão TV. Mas eu quero que, em primeiro lugar, os líderes, os que estão numa posição de liderança, todos são líderes no reino de Deus, mas tem aqueles que estão exercendo uma função, líder de tribo, líder de célula, pastor, pastora. Então todos esses líderes ficassem muito atento a esta palavra e a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é construir fortalezas. Então, onde que Satanás constrói uma fortaleza? O ser humano, todo ser humano, ele é constituído de corpo, alma e espírito. Então, Satanás constrói fortalezas no corpo, constrói fortalezas na alma e constrói fortalezas no espírito de todo ser humano. Quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus e ela passa a ser morada do Espírito Santo, então Satanás perde aquele espaço que é o Espírito para construir suas fortalezas. Exceto se a pessoa apenas estiver nominalmente como crente e ela der muito lugar, ela der lugar ao diabo. Então o Espírito Santo será entristecido, Satanás vai tomar espaço ali. Mas, fora isso, sendo um crente verdadeiro, o Espírito Santo de Deus vai estar ocupando esse lugar. Mas resta ainda a alma e o corpo. Então nós temos que guardar o nosso espírito, guardar a nossa alma e guardar o nosso corpo. Jesus disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Então ele quis dizer que o espírito foi regenerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está habitando ali no espírito, mas a carne, que inclui corpo e alma, é fraca, ou seja, ela precisa de atenção, precisa ser guardada, precisa ser protegida. Lembra lá no templo, quando Jesus chegou no templo certa vez, e no pátio do templo estava cheio de barracas, estavam vendendo ali, fazendo comércio, não podia fazer, porque era o templo de Deus, o templo ali construído por Salomão, e aquele lugar, aquele pátio, era exatamente o pátio para as nações, chamado pátio dos gentios, os não-judeus. Eles tinham aquele espaço porque Deus, mesmo sendo Deus de Israel,
Deus sempre reservou um lugar para as nações. Porque, na verdade, o termo Deus de Israel, ele é muito... Ele não é bem compreendido. Porque, na verdade, não é o Deus de Israel, mas o Deus que primeiro se revelou a Israel. Amém? Porque Deus é o Deus de todos os povos. De todos os povos. Mas no templo, lá de Salomão, assim como também no tabernáculo de Moisés, havia 3 partes. O pátio, o lugar santo, que é um lugar intermediário, e finalmente o lugar chamado Santo dos Santos, onde ficava a arca. Ali era o lugar da manifestação da presença e da glória de Deus. Tanto o tabernáculo como o templo, eles são comparados ao nosso corpo, é figura do nosso corpo. Então, o nosso corpo, como Deus nos constituiu, a nossa vida, né? Não só o corpo, mas a nossa vida inteira, Deus constituiu com espírito, alma e corpo. Então, o espírito é mais interno, é comparado ao lugar no templo e no tabernáculo chamado Santo dos Santos, onde ficava a arca. Então, no nosso espírito, quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo passa a habitar no nosso espírito. Lá, assim como a glória de Deus entrava, se manifestava lá no Santo dos Santos, naquele lugar mais profundo do templo e do tabernáculo, né? O lugar seguinte, mais para fora do Santo dos Santos, era o lugar chamado lugar santo. Então, nesse lugar santo, e este lugar santo é comparado à nossa alma. Então, o que é a alma? A alma são as nossas emoções, sentimentos. A alma está incluída também ali a nossa mente, memória, vontade, desejos, tudo que nos faz relacionar com as outras pessoas. O espírito, ele tem uma exclusividade no nosso relacionamento com Deus. A alma é o nosso relacionamento com as pessoas, inclusive com Deus também. E depois vem o corpo. O corpo é a parte mais exterior aqui em nós. E no caso do templo de Israel ou do tabernáculo, isso equivale ao pátio externo, assim como o nosso corpo é externo. Então, somos constituídos de corpo, alma e espírito. O tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, também constituídos de pátio, lugar santo e Santo dos Santos. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender a revelação profética e fazer as aplicações na nossa vida. Quando o Senhor Jesus, ele chegou no templo e viu lá no pátio, que equivale ao corpo, vai acompanhando aí, ele viu cheio de barracas, ele viu aquele lugar sendo profanado com coisas que não deveriam estar ali. O Senhor Jesus começou a virar aquelas barracas, fez ali um chicote e espantou aqueles vendedores, e por causa da unção de rei sobre ele, todos correram. Porque Jesus era um homem simples, um homem humilde, sem armas. Podiam todos ali juntar nele, né? Mas todos respeitaram e saíram. Por quê? Por causa da unção de rei sobre ele. Não era porque ele era Deus, porque o Senhor Jesus, ele deixou a sua divindade de lado para poder, como homem, como ser humano, passar por tudo que a gente passa. Entendeu? Então, a mesma unção que havia sobre ele, uma unção de rei, essa mesma unção há sobre todo o crente. A unção de rei. E o rei, ele tem um papel muito importante, assim como na estrutura do povo de Israel, como nos nossos dias. É a função de proteger o templo. Porque você sabe que quem cuidava do templo eram os sacerdotes, mas quem protegia era o rei.
Porque se o inimigo invadisse o território, não seriam os sacerdotes, nem os guardas do templo, os porteiros, que iriam conseguir enfrentar um exército e defender o templo. Tanto é que não defenderam. Quando Israel perdeu a batalha, o inimigo entrou no território, entrava no território, ia lá, atacava o templo e roubava o templo. Então, quem protege o templo é o rei. Então, vai acompanhando aí. Davi protegeu o templo. Davi foi um reinado de vitória. Foram 40 anos reinando sobre Israel. Então, o templo, que inclusive Davi, ele traz a arca do tabernáculo, a época de Davi era a época do tabernáculo, ele traz a arca para Jerusalém, sabe? E ali ele faz uma tenda, ele prepara tudo para a construção do templo, passa para o seu filho, dá as condições financeiras, e Salomão então constrói o templo. E a ordem era sempre o quê? Proteger o templo. Então, a grande preocupação do rei, ao proteger Jerusalém, e Israel e Jerusalém em particular, era proteger o templo, para que o templo não fosse destruído. Você sabe que o povo de Israel hoje, sabe por que eles vivem? Sabe? Você vê, é um povo feliz, é um povo próspero, rico, inteligente, né? Os maiores inventos do mundo feitos pelo povo de Israel, os melhores remédios, vacinas, né? Tecnologia bélica, né? De guerra, da saúde, feito pelo povo de Israel, um povo muito rico, um povo muito próspero. E você olha, por que esse povo é assim? O que mais esse povo quer? O que eles esperam? Por exemplo, qual a expectativa nossa do povo brasileiro? Qual a expectativa dos americanos? Então, o povo tem expectativas, né? Nós temos expectativas lá de crescer, de prosperar. Mas sabe qual a expectativa de Israel? Reconstruir o templo. A construção do terceiro templo. Então eu estou dando esse dado aqui para você ver como que a importância do templo na vida do povo de Israel. E eu quero fazer essa aplicação para a nossa vida hoje. Por quê? Porque nós somos o templo. A igreja é o templo do Espírito Santo. Então, cada crente é o templo do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. É Deus. Então, onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Então, essa habitação que Deus fez para Ele em cada um de nós, nesse tempo da igreja, nesse período que vai desde o nascimento da igreja até o arrebatamento. Então, a igreja tem este papel. Israel continua o papel dele e a igreja entrou com esse papel. Então, nós estamos olhando para Israel para a gente entender como funciona a igreja. Jesus, certa vez, disse assim: derruba esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Aí, eles falaram para Jesus: como pode um templo que foi construído aí, levou 46 anos para ser construído, e ele está dizendo que em 3 dias ele reconstrói? Aí o texto continua ali, lá no Evangelho, dizendo o seguinte: Jesus não estava falando daquele templo de pedra. Jesus estava falando do corpo dele, que seria morto, ele seria morto, sepultado e ao 3º dia ressuscitado. Então veja Jesus mostrando claramente essa identificação do corpo com o templo. Então voltemos aqui ao nosso pensamento, à nossa ilustração. Corpo é o pátio, a nossa alma é o lugar santo, o nosso Espírito Santo dos Santos. Muito bem. Tendo esse entendimento, nós vamos perceber uma coisa. Satanás, a estratégia de Satanás, a estratégia do diabo, é colocar fortalezas no lugar onde está o templo, dentro do templo. A vontade dele é colocar fortalezas dele
corpo, na alma e no espírito de uma pessoa. Então nós já sabemos que as fortalezas de Satanás, elas são construídas depois de prontas. Um demônio passa a habitar e dali ele começa a dirigir a vida da pessoa. Isso nós chamamos as pessoas endemoniadas. São pessoas que abrigam demônios. É muita infantilidade achar que pessoas endemoniadas são aquelas que caem, rolam no chão, falam coisas estranhas. É infantilidade por quê? Porque nem sempre há esse tipo de manifestação. Nem sempre. Jesus entrou numa sinagoga, num dia de sábado, você conhece bem essa história, e libertou uma mulher, curou uma mulher. A mulher andava curvada, 18 anos. E ele, em seguida, ele mesmo disse como é que foi o processo de cura daquela mulher. Não era um problema na coluna, era um demônio. E esse demônio estava alojado com uma fortaleza no corpo dessa mulher. E a mulher estava acompanhando a sinagoga há muitos anos. A mulher já estava 18 anos com aquela situação. Ninguém sabia o que era. E ela já estava acostumada com aquilo ali, né? E quando Jesus a viu, ele identificou o demônio. E ele deu ordem, ele saiu. Então quando aquele demônio saiu, a mulher ficou curada. Então ali não foi uma doença física, emocional, nada. Problema na coluna. Ali era um demônio numa fortaleza. Jesus identificou e tirou. Reclamaram com Jesus porque ele fez uma cura no sábado. E Jesus então explicou. Como é que eu não iria libertar esta mulher que estava presa pelo diabo há 18 anos? Ela estava presa pelo diabo num dia de sábado. Por que eu não ia fazer? Se o sábado, né, é exatamente um dia profético para a libertação, para a paz, para recebermos todas as bênçãos de Deus, exatamente no sábado. Então Jesus ensinou isso a eles. É no sábado, principalmente, que as pessoas têm que encontrar o descanso que só Deus pode proporcionar. Então, quando o demônio sai, vem o descanso. Então, vai prestando atenção aí, queridos. Davi, o rei Davi, ele era um conquistador de fortalezas. Davi nos ensina isso, nós precisamos aprender isso com Davi. Nós precisamos, como Davi, ser guerreiros como Davi, que avança para cima do inimigo e toma as fortalezas dele. Como é que nós tomamos as fortalezas de Satanás? Quando a gente entra no território dele, faz guerra, tira ele de lá, derruba as fortalezas, tira o demônio de lá e toma aquele espaço, aquele lugar. E ali, aquilo que era uma fortaleza de Satanás, passa a ser uma fortaleza de Deus, passa a ser uma habitação, passa a ser um lugar para Deus habitar. Amém? Olha, no domingo agora, dia 12, nós estamos em junho de 2020, então no dia 12, próximo domingo, nós teremos à noite a festa da colheita, com as casas de provisão que estavam acontecendo e pararam, diminuíram o ritmo por causa da pandemia, mas agora já voltamos ao normal. Então, eles vêm e vão ali receber a arca, porque vai começar a casa de bênção nessas vidas. Eles vão receber a arca da aliança, uma unção poderosa vai entrar nessas casas. Serão 3 meses de bênçãos sendo derramadas dentro dessas casas, que vão receber a arca ali no domingo à noite, ali na Igreja da Provisão de Deus. E essas casas são como que fortalezas que agora estão sendo conquistadas para o Senhor Jesus. Veja que a arca está entrando para essas casas. Olha como que o território mudou. O que estava dentro dessas casas saiu. Agora entra a arca do Senhor. 3 meses. 3 meses. E essas pessoas serão batizadas. Batizadas. Com o batismo, elas recebem a unção, a proteção total de Deus, passam a ser filhos, filhas de Deus.
Pelo batismo. Batismo é um ato profético indispensável. Batismo nas águas por imersão. Descer as águas, mergulhar nas águas, submergir e depois emergir. Que demonstra morte ao deitar e ressurreição ao levantar. Essa é a forma do batismo bíblico que será aplicado aqui na Estância Israel neste ano, logo após o encontro com Deus. O encontro com Deus vai ser um tempo tremendo aqui, queridos. As pessoas vão ser impactadas grandemente. Por que elas vão ser impactadas? Porque elas vão se encontrar com Deus. Isso é muito pessoal. Então, a cada um Deus vai se manifestar de uma forma particular e única. Então será neste ano, encontro com Deus, lá mais para o final do ano. Isso tudo vai acontecer aqui. Essas pessoas vão sair do encontro com Deus, serão batizadas, voltarão para suas casas, para a igreja, com uma nova fortaleza nelas. Aquela fortaleza antiga foi conquistada, foi destruída, e agora não tem mais uma fortaleza, uma estrutura de fortaleza. Agora é uma estrutura de templo. Essas pessoas, antes fortaleza de Satanás, agora templo do Espírito Santo. Amém? Olha que obra linda, que obra maravilhosa. E assim Davi fazia. Então o rei Davi foi um conquistador de fortalezas. E Davi conquistou a fortaleza dos Jebuseus. E a fortaleza dos Jebuseus, ela era muito bem cercada e era muito difícil de alcançar. Porque tinha que subir por pedras lisas. Era muito difícil chegar na fortaleza dos Jebuseus. Inclusive disseram para Davi, até um aleijado defende a fortaleza do Jebuseu de você. Mas Davi, com uma estratégia espiritual, Davi conseguiu conquistar a fortaleza dos Jebuseus e transformou aquele lugar em cidade de Davi. Cidade de Davi. Atenção, 12. Líder de tribo, líder de célula, consolidador. Você que está líder de casa de provisão, né? Mensageiro da provisão, mensageiro da bênção. Aquele que está lá liderando casa de oração. Vem aí casa de milagres, aguarde. Esse ano ainda começa a casa de milagres. Atenção, que você tem esta capacidade de conquistar fortalezas, tirar fortalezas, onde está a fortaleza de Satanás, e estabelecer um templo para Deus. Olha, este ano será um ano que nós vamos ver maravilhas acontecendo na Igreja da Provisão de Deus no Maná 12. Vai ser um ano tremendo, já está sendo e vai ser ainda muito mais. Nós temos muito tempo dentro desse ano de 2020, temos muita vida para conquistar, muitas coisas para conquistar. Por isso a minha palavra aí aos líderes. Líderes! Líderes! Pegue nas armas! Pegue nas armas! E avance para conquistar as fortalezas que estão nas mãos de Satanás. São milhares e milhares que só estão esperando você se levantar. Como Davi. Agora preste atenção numa coisa. Assim como nós estamos na expectativa de destruir a fortaleza de Satanás e implantar um templo, construir um templo para Deus em cada vida, um templo. Você sabe que o templo tem pátio, lugar santo, santo dos santos, corpo, alma e espírito. Então queremos conquistar para Deus um templo, ou seja, uma vida. Da mesma forma, Satanás, ele quer colocar fortaleza. Então entenda, nós edificamos templos para adoração a Deus. Satanás edifica fortaleza. Então uma fortaleza para Satanás equivale a um templo para Deus. Assim como a nossa vida como um templo, nós adoramos a Deus, a vida de uma pessoa com uma fortaleza de Satanás adora Satanás.
como que ela adora Satanás? Nos vícios, na prostituição, nos adultérios, nas feitiçarias, nos assassinatos, nos roubos. Então tudo que a pessoa faz, ela faz porque há uma fortaleza nela. Tudo de mal que ela faz, porque há uma fortaleza nela. E dentro dessa fortaleza há demônios. E dependendo da classe de demônios que tem, ele vai fazer algo diferente. É como se fosse uma especialidade. Aquele de matar, aquele de roubar, aquele de destruir, aquele de prostituir, aquele de adulterar, aquele de fumar, aquele de beber, aquele de usar drogas. Você está entendendo? Templo para o crente, fortaleza para o não crente. Então, o crente, ele vai até a fortaleza do inimigo e, como Davi, bota ela abaixo, arranca os demônios de lá e essa vida, e começa a edificar um templo nessa vida. Quando o templo está edificado, o Espírito Santo vem habitar. É o ganhar, consolidar, discipular e enviar. Você edifica o templo e o Espírito Santo habita. Amém? Mas tem uma coisa aí. Enquanto eu e você estamos tentando construir templo na vida das pessoas, derrubar as fortalezas de Satanás, Satanás está tentando derrubar o templo na vida dos crentes e construir fortaleza. Mas ele faz isso? Faz. Ele é abusado. Ele é terrível. Ele faz exatamente isso. Então vamos voltar para o nosso texto aqui. Vamos voltar para o nosso texto? Vamos lá? 1 Pedro 5,8. Atenção, líderes. 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A quem o Espírito Santo está dirigindo essa palavra? Está dirigindo essa palavra à igreja, que o apóstolo Pedro está escrevendo à igreja. Então aqui não está se falando do não crente. Não está se falando do não crente, aqui está se falando do crente. Olha, então eu vou ler novamente aqui. Ó, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Líder, eu quero que você segure essa palavra. Essa palavra aqui, todos temos que estar atentos, tá? Até o visitante que está nos assistindo, fique atento para que o inimigo não entre aí na sua casa, no seu território, na sua vida. Mas eu quero especialmente falar para os líderes da provisão de Deus do Maná 12. Porque essa palavra veio para a igreja. Essa palavra veio primeiro para os crentes. E o que essa palavra diz? Primeiro ela começa dizendo que a gente tem que estar alertas e vigilantes. Estejam alertas e vigiem. Lembram do estudo passado lá de Gideão? Quando eles foram beber água e se ajoelharam, esqueceram da vida, Deus falou, pode mandar eles todos embora, não serve para liderar o meu exército. Não servem para serem destruidores de fortalezas. Não serve. Porque quando o meu exército avançar, Satanás vai colocar fortaleza neles e eles vão atrapalhar o exército de dentro para fora. Você já reparou a igreja do Senhor Jesus caminhando, daqui a pouco tem um levante, né? Daqui a pouco vem alguém lá de dentro, muda a cabeça, daqui a pouco o líder vira a cabeça, aí daqui a pouco está falando mal do líder, daqui a pouco está com um pensamento estranho com relação ao líder principal, daqui a pouco uma confusão com outro líder, daqui a pouco a obra está paralisada ou está cheia de problema ou diminui o ritmo, né? Graças a Deus, na Igreja da Provisão de Deus aqui no Maná 12, a gente não vive isso, né? Não vive isso muito, né? Não estamos isentos, já vivemos no passado, não estamos isentos de viver, né? Mas não é uma coisa muito comum para nós, porque é uma igreja aqui muito vacinada, é muito seminário, é muita guerra. E a gente vai e corta logo a cabeça da serpente também, e a gente avança, enfim.
Mas eu tenho visto com tristeza muitas igrejas sofrerem isso, muitas. E aquelas igrejas mais tradicionais, não tem assim trabalho profético, são igrejas maravilhosas, abençoadas. Toda igreja tradicional, pentecostal, qualquer, maravilhoso, porque é um lugar de adoração a Deus. Então me dá pena de ver algumas sendo destruídas, né, por falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, nós temos que ter conhecimento em todas as áreas. Não é só conhecimento teológico, sobre a salvação, sobre isso. Temos que ter conhecimento, principalmente, do mundo espiritual, da estrutura, da guerra, das hierarquias, como o diabo age, para que a gente se proteja. Então, fique atento. Olha só, alerta e vigie. Vimos no estudo passado aqui que o povo de Israel tinha que estar alerta. Aí Deus falou: tira esses que não estão alerta. É preferível você ir com 300 de 32 mil, é preferível você ir com 300 para guerrear, do que você ir com medrosos e desatentos. Então, queridos, Deus colocou essa passagem de Gideão, não foi para a gente apenas ver como é que aconteceu na época de Gideão. É para a gente olhar para nós olharmos para nós mesmos e dizermos assim: eu não serei esse medroso e eu não serei desatento. Pá! Principalmente como líder, não serei. Então, voltando aqui, ele diz: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês. O diabo, o inimigo de vocês. Sabe por que eu estou armado aqui? Por que eu estou armado? Com espada? Eu estou armado porque eu estou em guerra. Amém? Eu estou armado porque eu estou em guerra. Eu estou armado porque eu tenho um inimigo. Como é que você está em guerra desarmado? Então essa é a minha arma. A espada. A espada. Aqui está a espada do crente. Então você está vendo essa espada aqui, que é minha? E cada líder que derrubar fortalezas e trouxer 100 vidas libertas, vai receber uma espada dessa e a unção pastoral. Amém? Porque nós não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. Amém? Então, estejam alerta e vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Então vamos ver aqui, diabo. O que é diabo? Diabo vem da palavra grega diabolos. Diabolos. Embora parece um S no final, né? Diabolos. Porque isso é uma terminação do grego, mas é singular, diabo, como está traduzido aqui na nossa Bíblia. E não existe diabos no plural. Embora a gente possa ver isso até traduzido para o português, mas a tradução não é correta, tá? Porque diabo é um único, é singular. Então só tem um diabo. Então, diabo é um outro nome de Satanás. Porque Satanás, ele recebe nomes também de acordo com a sua atuação. Então, o nome Satanás significa o adversário. Ele é adversário de Deus, é adversário dos seres humanos. O nome diabo significa acusador. Então ele é o acusador. Ele se levanta para acusar. Como ele está nas regiões celestiais, ele acusa. A partir das regiões celestiais, e ele acusa, assim como ele acusou Jó, né? E ele de alguma forma tem acesso, certamente com a permissão de Deus em algum momento, e acusa diante de Deus os servos de Deus. Então ele olha para você
e ele vai lá e te acusa. Esse é o diabo, o acusador. A pessoa, o crente, ele não deve ser um acusador. Ele deve evitar acusar. A começar de dentro de casa. Tá? Pare de acusar seus filhos. Pare de acusar seus pais. Pare de acusar sua esposa. Pare de acusar seu esposo. Você é assim, você é assado, você só faz isso, ou você não faz aquilo, você é isso, você é aquilo, dentro de casa. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o papel do diabo. Do diabo. Então, algumas pessoas até têm uma fortaleza com demônios que querem ver o chefe deles sendo exaltado, e toda vez que há uma acusação, Satanás é exaltado, porque ele é o diabo, o acusador. E então os demônios na fortaleza dentro da pessoa levam a pessoa a ficar acusando ali o seu parente, seu familiar, né? A acusação começa ali com o familiar. Depois vai acusando as outras pessoas. Eu conheci uma pessoa que não era crente, era um ímpio, mas vivia acusando as pessoas. Acusava. Depois eu vi a queda dessa pessoa. De tanto ela acusar, ela acabou fazendo as coisas que ela acusava nas outras pessoas. Então nós não devemos ser acusadores, tá? Porque acusador é o diabo. Então ele diz que esse diabo, ele anda, olha lá, ele anda ao redor como leão. Então ele anda ao redor. Ele está assim ao seu redor. Por que ele está ao redor? Ele está ao redor porque ele está procurando encontrar uma brecha, um pequeno espaço que seja. Quando ele acha um pequeno espaço, ele entra. Quando ele entra, ele faz uma fortaleza. Ele faz uma fortaleza, ele coloca lá os seus demônios. Então, olha, já vimos quem é o diabo. O diabo é Satanás. É um nome para ele, certo? Demônios já é uma outra categoria. Demônios são espíritos malignos. Então, demônio e espírito maligno é a mesma coisa. Demônios são espíritos malignos, que são uma espécie de uma legião de servos de Satanás. Então esses demônios entram, ocupam aquela fortaleza e dali começa a dirigir a pessoa para o propósito que o diabo queira. Então você tem que ter muito cuidado. Você, eu, temos que ter muito cuidado. Porque se o diabo está andando como um leão, procurando, olha lá, e diz que ele está procurando, olha lá, o diabo, o inimigo de vocês, é inimigo. Ele anda ao redor como leão, à espreita da presa, como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Então, ele faz esse trabalho na igreja, gente. É na igreja. Você sabe que o Maná 12, ele poderia estar numa situação muito maior, você sabe disso, superior. Por que não está onde poderia estar? Porque esse diabo rondando foi devorando quem ele podia devorar. Quem ele conseguiu devorar, foi devorando. E ele faz isso em todas as igrejas. Por isso que essa carta, essa palavra é dirigida às igrejas. Você acha que o diabo, ele está de braços cruzados enquanto a igreja avança, vendo a igreja avançar? Não, está em guerra, está em combate. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, né? Usem a armadura de Deus, né? Você está em guerra, você está em guerra. Então, queridos, quando o diabo encontra um lugar, ele entra. Vamos agora voltar para Davi. Davi era um conquistador de fortalezas, não era? Até as fortalezas mais difíceis Davi conquistava. Davi teve um reino de 40 anos, um reinado de 40 anos impecável. Todos os inimigos humanos
tinham medo dele. Ninguém ousava enfrentar Israel. Quem enfrentasse, perdia a batalha, porque lá estava o poderoso rei Davi. Mas Davi, um belo dia, a Bíblia diz que era tempo dos reis irem à guerra. Davi não foi à guerra. Não foi à guerra. Ele estava passeando pelo pátio do seu palácio e olhou e viu por uma janela aberta uma mulher tomando banho. E essa mulher, Batseba, esposa de Urias, um soldado que estava na guerra. E Davi se encantou com aquela mulher. Resultado, final da história, cometeu adultério. Ok? E depois, dá por cima, cometeu assassinato, porque ele mandou colocar Urias no lugar, na frente de batalha, com a intenção de morrer. Então a intenção de Davi era que Urias morresse. E aconteceu, Urias realmente morreu e Davi cometeu esse duplo pecado. Gravíssimo, por sinal. Então vamos analisar aqui. O que aconteceu com Davi, com o rei Davi? Ele era poderoso para destruir, para conquistar fortalezas de pedra. Fortalezas com homens. Mas ele não atentou para cuidar da fortaleza, para cuidar dele, para que o inimigo não colocasse uma fortaleza nele, não conquistasse o território dele. Nenhum exército conquistava o território de Israel, onde estava Davi, porque Davi estava ali. Então Davi protegia o território de Israel. Porém, o território dele próprio, dele, a vida dele, Davi, ele não conseguiu proteger. Então faltou atenção de Davi aí. Faltou Davi estar alerta e faltou Davi estar vigilante. E o diabo, que anda ao redor, procurando quem possa devorar, encontrou Davi à toa, andando no pátio do palácio, numa época que era dos reis irem à guerra. E eu faço inclusive um relato disso no livro Guerra Espiritual 2, há um relato sobre isso, há um estudo muito fantástico sobre isso lá no meu livro Guerra Espiritual 2, que você poderá ler depois, tá? Mas Davi então estava andando no pátio e era a época dos reis irem à guerra. Nós vimos no início aqui dessa minha palavra que nós somos o que? Reis. A Bíblia diz que como crentes somos reis e sacerdotes. Os reis têm uma unção para proteger o quê? Proteger o templo. Há uma unção. Mas os reis têm que estarem atentos. Eles têm que estar na guerra. Efésios 6,12. O que diz? A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra autoridades, poderes, forças do mal, dominadores deste mundo de trevas, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra seres humanos. Essa palavra nossa luta significa a nossa guerra. Estamos em guerra e em guerra constante. E não é contra seres humanos. Viu? Davi estava guerreando contra seres humanos, mas esqueceu dos seres espirituais. Satanás entrou, fez uma fortaleza. Nessa fortaleza enviou demônios. Demônios de sensualidade, demônios de prostituição, demônios de adultério, demônios de assassinatos. Entrou em Davi. Davi cometeu adultério, cometeu assassinato, e quando o profeta Natã foi falar com ele, porque pecador pode ser crente, pode ser pastor, pode ser líder, pode ser o que for, precisa ouvir palavra profética. Só palavra profética desata quem está amarrado. Só palavra profética entra e consegue destruir a fortaleza que o inimigo colocou na vida do crente. E o profeta Natã chegou e a primeira palavra do profeta Natã foi mostrar o que Davi fez. Ele mostrou, explicou com uma história muito simples. E Davi não entendeu nada. Por quê? Por causa da fortaleza na mente dele.
Talvez eu vejo líderes na própria provisão de Deus, eu vejo líderes que a mente mudou. É só olhar no olho. Quando eu olho no olho, eu consigo ver lá dentro. E muitas vezes eu consigo ver lá dentro. Que mudou. Já tem uma fortaleza ali. Tem uma fortaleza. E a gente não pode fazer nada. Porque só quando a palavra profética entra e ela é aceita pela própria pessoa, é que se resolve. Então, Natan foi e deu a palavra profética novamente. Agora ele deixou claro o que ele estava falando. E Davi, então, entrou em Davi e Davi se humilhou. Aí está a grandeza de Davi. A gente pensa assim, poxa, Davi fez uma coisa tão feia. Sim, mas a grandeza que ele teve foi tão grande, falando de forma aqui redundante, que apagou aquilo que ele tinha feito, sabe? Apagou. Davi se humilhou diante do profeta. Ele não se humilhou diante de Deus. Deus não apareceu para ele. Um anjo. Foi um homem chamado Natan. Ele, como rei, era superior ao homem ali, Natan. Ele era o rei, ele era o máximo, era o maior. Mesmo assim ele se dobrou. Foi aí que Davi ganhou tudo com Deus. Quando ele honrou o homem. A Deus ele já honrava. Agora ele honrou o homem. Honre a Deus, honre o homem de Deus. A palavra é uma só. Davi disse, pequei contra o Senhor. Ali ele se arrependeu, reconheceu a palavra profética do profeta Natan, aquele simples homem, ele não questionou, reconheceu. Ali, Deus falou, seu pecado foi perdoado. Ele foi perdoado. Mas a consequência do pecado veio na vida do descendente, e aquele menino que estava sendo gerado não sobreviveu. Isso acontece, mas isso daí é outra história. Isso aí é para o Guerra Espiritual 3, quando a gente fala de quebra de maldição. Então, o que aconteceu ali? Satanás fez uma fortaleza na vida de Davi e colocou demônios lá dentro. Certo? E aquele conquistador de fortalezas para Deus, de territórios, aquele construidor de templos, ele fez todo o preparativo para a construção do templo, ele não atentou que Satanás colocou uma fortaleza dentro dele. Querido líder, está na hora de você olhar para dentro de você, ouvir palavra profética, inclusive esta, e ver se há alguma fortaleza. A mente mudou com o líder, fortaleza. Desânimo entrou, fortaleza. Sensualidade entrou, fortaleza. O cansaço entrou, fortaleza. Então receba essa palavra profética e diga diante de Deus, pequei contra o Senhor, me arrependo, e o Senhor ali perdoa, limpa, e você volta para o combate. Porque este ano é o ano da expansão do maná. É o ano de vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida e na vida da nossa igreja. Queridos, que Deus te abençoe grandemente, ricamente, poderosamente, e que esta palavra te fortaleça para você continuar no combate. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom.